Dia maravilhoso e extraordinário para você. Estamos aqui hoje, ao vivo e a cores. Vamos conversar sobre maternidade. Tem uma convidada especial para você que é mãe e tem alguns perrengues, assim como eu. Que é isso, né, gente? Maternidade é isso. Passar por perrengues, né? Mas muitas vezes a gente precisa, não é que a gente vai dar conta desses perrengues, a gente precisa aprender a lidar com eles, porque eles vão estar ali, né? E começando o ano aí agora, né? Fevereiro, volta tudo, volta as aulas, volta a rotina. Então muitas vezes a gente se vê aí nessa confusão toda e a gente pensa, né? É um caos, vira um caos e não tem solução. Calma, né? Com paciência, tranquilidade, a gente resolve tudo, né? Então, eu quero dar as boas-vindas aí a Cecília, que também é mãe de gêmeas. E a gente vai bater um papo hoje sobre isso, né? Sobre essa questão maternidade, enfim, rotinas. Como que a gente pode lidar com isso, né? Deixa eu ver se ela já entrou aqui. Seja bem-vinda, Cecília. Vamos lá. Vamos sobre maternidade, né? E você que é mãe, manda aí nos comentários as suas dificuldades. Bem-vinda, Cecília. Olá, bom dia, tudo bem, Rafa? Como é que você tá? A gente vive no corre, né? Porque a vida tem que ter emoção. Se não tiver emoção, não tem graça. É mais ou menos assim, né? Graças a Deus nós temos um dia de cada vez, eu sempre digo isso. É um prazer enorme estar aqui com você, compartilhar esse momento tão maravilhoso que é começar um trabalho onde a gente consiga expressar tudo aquilo que a gente faz todos os dias com paixão, com amor, que é o nosso trabalho, a nossa vivência. Parabéns! Parabéns pela sua iniciativa. Eu sei que você vai ajudar muitas pessoas. E essa live, ela vai ficar salva e com certeza muita gente ainda vai assistir. Sem dúvidas, a gente está aí para ajudar, né? Trocar experiência, porque muitas vezes é isso que eu costumo dizer, né? Na maternidade em si, né? Muitas vezes não dá para você seguir uma receita de bolo, né? Porque são circunstâncias diferentes, momentos diferentes, cenários diferentes, né? Então, assim, o que às vezes eu aplico aqui pode não dar certo para você, mas você pode pegar a ideia e adaptar e ver o que funciona para você, né? Então, isso que eu falava mais cedo, né? Então, assim, vamos trocar uma experiência, porque acho que, assim, né? Duas cabeças pensam melhor do que uma, né? Sempre. E a gente tentar resolver problemas da maternidade sozinha, não adianta, né? A gente precisa trocar ideias, isso muito, né? Que o nosso mentor fala, o Felipe, né? Pedir ajuda, então a gente perguntar para alguém, né? Fulana, como você faz para resolver tal coisa? E a gente vai adaptando para a nossa realidade, né? Porque não dá para você engessar e dizer, não, é assim que funciona e pronto, acabou, né? Então, assim, não dá para a gente generalizar. E Rafa, me conta uma coisa. Me fala um pouco, porque assim, a gente se conheceu lá no grupo, né? E eu sei um pouco da sua história. Você é mãe de 4 filhos? São mais de 4. Que idade eles têm? O mais velho vai fazer 9 agora, semana que vem. Aí depois eu tenho uma de 7. Aí depois eu tenho uma de 4. E o caçula tem 1 ano e 8. Né? Então, assim, foram, graças a Deus, gestações muito tranquilas. Apesar disso, né, dos perrengues, porque gestação sem perrengue não é gestação, né? Mas, assim, como que eu posso dizer? Porque a minha segunda gestação, eu não consegui, assim, um obstetra fixo, né? Então, eu fiz cada consulta, eu fiz com um, entendeu? Então, e assim, aquela coisa, tem obstetra que ele não pega, né, já no meio do caminho. E eu queria resolver muito uma questão do
parto normal, né? Porque eu já tinha feito uma cesárea e na época eu não sabia que tinha que espaçar e tudo. Então foi assim, perrengue um atrás do outro. Até que na segunda gestação, com 37 semanas, achei uma obstetra que, né, graças a Deus, respondeu todas as minhas dúvidas, tirou todas aquelas. Porque assim, pré-natal é mais pra mãe do que pro próprio bebê em si, né? Então, resolveu todas as minhas dúvidas. E aí eu fui para um parto tranquilo, né? Apesar de ser cesárea. Mas eu sempre fiquei com aquela pulga atrás da orelha, né? De conseguir fazer um parto normal, não. Porque a primeira, eu entrei em trabalho de parto, mas eu precisei fazer uma cesárea de emergência. E, Entendi. e aí, consequentemente, na minha terceira gestação, eu já tinha enfiado na cabeça, né? Outra cesárea. Então aí eu fiz, né? Seguimos a recuperação um pouco mais complicada, mas chegou na quarta gestação, eu já estava super, hiper, ultra, mega conformada que ia ser outra cesárea, né? E aí nisso, né? Eu fui atrás, a gente foi vendo assim, né? Eu fui no final da gestação mesmo, né? Eu fui começar, faltando também, acho que 1 ou 2 semanas para nascer também, eu fui questionar isso, né? A questão do parto de novo. E aí eu cheguei à conclusão que o primeiro eu não consegui parto normal porque ele não estava bem encaixado. E aí a gente fica muito nisso, às vezes nesses jargões, né, do pessoal da medicina que ficam falando, né, não dá para fazer, a gente precisa tentar muitas vezes, né, e eu fui atrás de tentativas, porque eles falam, depois de 2 cesáreas, né, não dá mais para fazer parto normal, você precisa ir atrás de gente que estudou, né, tem o conceito ali, né, e eu fui Mas atrás. todos eles foram cesáreas? Todos eles foram cesáreas? Então, o quarto foi parto normal. Então, assim, eu consegui um parto normal depois de 3 cesáreas. Então é E para mim isso possível. é possível, entendeu? Então você tem que ir atrás de possibilidades, né? Porque às vezes a gente fica amarrado no que as pessoas falam e muitas vezes a gente precisa viver as nossas experiências, né? Então, muitas vezes isso, né? Às vezes te falam que não é possível, mas você precisa testar o seu limite, ver até onde dá para ir. Se dá aí um pouco mais, vai, entendeu? Porque aí depois você pode dizer que tentou, né? Que A por mais que às maternidade, vezes... a maternidade, né, com esse desafio fisiológico que é gestar uma criança, trazer essa criança ao mundo, é um desafio muito grande e tem muito medo, né? Acontece muito medo, principalmente na hora do parto, né? Nessa decisão de ser cesárea, de ser normal, né? A gente sempre quer o bem da criança, né? Mas a gente quer gerar condições de ter menor transtorno pós esse parto, né? E eu acho que é tudo isso que você também pensava, né? Porque ser mãe do primeiro filho, tudo é novo, né? Mas quando isso começa a acontecer igual para você, que foi um filho após o outro, você está tendo um filho, mas está com a cabeça naqueles que estão em casa. Com certeza. E o processo de ter um filho é um ato cirúrgico, né? A cirurgia é um risco, né? Para a mãe, para a criança, né? E você teve aí 4 desafios grandes, né? Que são seus filhos, né? E a Continua maternidade, tendo. tá A vendo? gente continua tendo, né? Porque é desafio Continua dia após continua tendo, porque eu tenho uma frase comigo, né? Que mãe troca o pneu com o carro andando, né? dia. Não é verdade? Ainda mais quando tem 4 crianças. Dá para você só pensar no almoço de um? Não, você tem almoço de 4 para pensar, né? E o almoço que você vai fazer, ele tem que dar sequência para a janta também. Então, assim, administrar tudo isso, né? Porque os filhos vão acontecendo numa fase da vida que você vai amadurecendo. Você não tem toda a maturidade necessária, né, para gerenciar tudo isso, né? Seus filhos foram acontecendo na sua vida, foi um desafio e você foi abraçando um desafio após o outro. E todos os dias,
todos os dias, quem é mãe reconhece a necessidade na outra mãe, né? Quando a gente encontra, né, outras mães, a conversa da rotina é inevitável. É inevitável, não é? É inevitável comentar na porta da escola, é inevitável. Eu brinco muito que é assim, né? Antes de ser mãe, quando eu perguntava dos filhos das pessoas, a primeira coisa que a pessoa fazia era abrir um telefone. Ai, nossa, tá lindo, olha. Olha aqui, né? Então, assim, a gente tem esse hábito, né, de as pessoas perguntarem dos filhos da gente e a gente logo quer mostrar o quanto a gente também tem feito por essas crianças, né? E eu imagino você aí com essa rotina, né, de ter necessidades diferentes, né? Cada um tem uma necessidade diferente, né? Hoje a gente está aqui conversando, você tem 4 filhos em idades diferentes e eu tive gêmeos, um menino e uma menina, né? Que para mim também foi extremamente desafiador, né? A chegada deles, uma gestação de risco, os 40 dias de UTI neonatal, né? O risco de perder o João, né? O João teve sérias complicações. Quando eu trouxe essas crianças para casa, entendeu? Aí é que o negócio começou. Aí é que a loucura começou. Administrar tudo isso, os cuidados. E a gente se cobra muito e a gente se sente muito refém dessa situação toda, né? Eu queria perguntar para você como é que foi para você, principalmente na hora que você se viu numa casa com 4 crianças, né? Como que foi para você administrar o seu emocional de cobrança? Olha, isso, né? É um desafio muito grande, né? É uma questão muito desafiadora. Então, claro, eu já tinha a bagagem dos outros 3 quando chegou o quarto, mas aquela coisa, o meu primeiro, ele foi muito tranquilo, né? Só que assim, eu fiz coisas que talvez eu não faria porque justamente isso, né? O primeiro, às vezes, a gente não entende muito, né? Então, assim, o primeiro é a experiência, né? Então, você usa ele, assim, de laboratório, né? Digamos. E o meu primeiro, ele foi muito tranquilo. Só que o que acontece? Eu tinha na cabeça que isso, né? Bebê é aquela coisa, né? Mama, dorme e troca a fralda. Só que eu achava que, assim, acordou e tinha que ficar, às vezes, o tempo todo dormindo, né? Então, assim, às vezes ele ficava lá de olho arregalado, acordado, e eu lá tentando fazer dormir, e a criatura não dormia. Então, aí depois, com os outros, você vai entendendo que tem o tempo do sono, que ele fica um tempo acordado, um tempo dormindo, mas que às vezes fica ali quietinho até o 3º mês, aí depois do 3º mês já começa uns balbucios, né? E vai levantando o pescocinho e vai progredindo, né? Com o tempo. Aí depois começa a engatinhar, introdução alimentar, aquela coisa toda. Mas eu penso assim, primeiro de tudo, eu acredito que muito nisso, né? Que Deus, ele não dá um fardo maior do que a gente possa carregar, né? Eu nunca imaginei que, tipo assim, eu ia ter 4 filhos, um atrás do outro, que hoje eu ia ser mãe de 4, né? De fato, isso, né? As coisas foram acontecendo, né? E eu e meu marido, a gente tem muito essa questão da abertura à vida, né? Então, assim, se eu posso ter, por que eu vou evitar, né? E eu não imagino a minha vida sem eles. Então, claro, criança dá trabalho? Não vou aqui dizer que não dá, porque dá. Mas, ao mesmo tempo, é uma alegria muito grande, né? Então, eu não vou ficar maquiando assim, dizendo que a maternidade é perfeita, linda, maravilhosa. Por um lado, sim, entendeu? Porque você cresce muito como pessoa, você enxerga onde você precisa melhorar de fato, porque às vezes são coisas que estão te testando ali para você se tornar uma pessoa melhor, né? Onde você precisa, se você precisa de mais ordem, ou se você precisa ter mais paciência, ou se você precisa fazer as coisas com mais calma.
Porque às vezes no corre-corre no dia a dia, se você. Outra coisa que eu falo também, né? Se você não faz pausas, Deus faz essas pausas para você, né? Então, quando às vezes calha de acontecer uma coisa e a gente tem que ficar parada. E mulher, mãe parada, às vezes é uma coisa assim que é difícil, né? Principalmente quem tá ali acostumado batidão, ficar parada é um tormento. Né? Então, a gente precisa levar, às vezes, no corre-corre, a gente não consegue pensar, mas precisa ter leveza, né? Então, essa coisa que você falava, né? De dia após dia. Cada dia basta o seu cuidado, então um dia após o outro. Né? Então não deu Você para sempre fazer tudo. focou, você sempre tentou levar toda a situação para o lado positivo. Sim. Mesmo estando difícil, sendo cansativo, sempre olhou toda essa situação com positividade. Você sempre foi uma pessoa que se apoiou na positividade do propósito. Sim, porque eu penso assim, se eu tô passando por isso, é porque eu preciso, entendeu? E vai ser bom para mim, entendeu? Então, eu tenho essa mentalidade assim de que tudo é para bem. Então, se veio, tem um motivo. Então, assim, te dizer, igual, por exemplo, né? Não sei se já soube, mas meu marido tá trabalhando em outra cidade. Então, eu fico com os 4 sozinhos. Entendeu? Então, de segunda a sexta. É um desafio muito grande para mim. Não vou dizer que é fácil. Entendeu? Então, mas se eu tô passando por isso, é porque tem um propósito disso, né? Eu vou ser uma pessoa melhor, ou a gente espera que seja, né? Né? Uma pessoa com mais paciência, né? Porque a paciência, no fundo, é o quê? Você aprender a amar. Então, não que a gente, como mãe, a gente não ame, mas a gente pode amar cada vez melhor, né? Então, quando a gente faz, a gente está ali cuidando, a gente está fazendo, né? Ver como que a gente faz cada coisa ali, né? Como que a gente cuida, se a gente tem carinho, se é de uma forma mais leve, se é uma coisa assim, tipo, vai lá e faz, né? Às vezes calha da gente perder, porque ninguém é humano, então a gente está ali justamente para lutar, né? E assim, você tá pensar assim, né? A gente tá criando seres humanos, né? Então, como que a gente vai criar se a gente não tem firmeza com os filhos, se a gente não tem carinho? Então, como que a gente vai levar uma sociedade pra gente se a gente não cuida desde a raiz, né? Mas eu Que é acho, ali desde o bebezinho. eu acho que assim, isso que você está pontuando da questão de fazer as coisas com alegria, né? De fazer as coisas com alegria, de trabalhar a paciência, né? Muitas das vezes a gente, com a correria da vida e tudo que precisa ser feito, a gente deixa de descer no nível de compreensão da criança. É onde o adulto perde a paciência, né? Perde a magia da maternidade, que é entender a evolução de cada um. Né? O nível de compreensão do teu filho de 9 anos é diferente do nível de compreensão daquele que acabou de nascer, que tem 1 ano e pouco. Então, assim, você desce em diferentes níveis de compreensão, né? Então, a elasticidade emocional e a paciência com que você tem que manter o raciocínio da necessidade de cada um é um exercício muito grande, muito grande. E é muito maior do que, por exemplo, eu costumo comparar isso com alguém que tem que gerenciar uma empresa, que tem funcionários. Quem tem funcionários está lidando com um nível de maturidade parecida, né? Sim, cada um é um, né? Teoricamente, teoricamente, né? Está lidando com adultos. E nós temos que entender o momento emocional de cada criança, o desenvolvimento de cada um, né? E eu falo que isso é uma chave muito, um conjunto muito complexo, né? E essa mulher que é mãe hoje, ela é muito bombardeada por cobranças da sociedade, por cobranças, pela autocobrança, né? As redes sociais, elas desfocam bastante a gente dos nossos propósitos, né? Vendem uma imagem que às vezes
a gente fala, não, eu não consigo ser essa mãe. Eu sou a mãe que eu posso ser e tá tudo bem, né? A coisa que a gente mais precisa ter é fazer as coisas com amor, e não vai ser todos os dias que a gente vai estar plena fazendo isso com paciência. Porque eles são extremamente desafiadores, independente da idade que eles estão. Filho é desafiador, é um processo desafiador, é um projeto desafiador. Né? De tudo que eu fiz na minha vida, a coisa mais difícil que eu falo é a maternidade, porque é muito compromisso, é muita renúncia, é muita dedicação, e você espera que tudo que chegue no final, que às 8 horas da noite estejam todos tomado banho, jantado e tudo certo, felizes para dormir. E nem todo dia acontece isso. Aliás, tem muita casa que a mãe não consegue isso, né? Então, a gente lida com um nível de frustração muito grande, de preocupação muito grande. E uma das coisas que a gente conversou, né, no particular, foi a questão do cansaço. O cansaço, né? Porque você tem 4 crianças que um ou dois tiram um cochilo no meio da tarde, o outro já não tem mais esse sono durante o dia, tem energia. O mais velho já deve ter compromissos do tipo à tarde de fazer alguma coisa, de encontrar com um amigo, de uma atividade de natação, uma atividade de não sei o quê. E as agendas, né, precisam estar sintonizadas. E isso é extremamente cansativo sem rede de apoio. E você está nessa situação hoje, né? E eu vejo que você tem uma força emocional muito boa, muito top, né? O teu projeto de trabalhar, né? De ser uma mãe feliz, ser uma mãe feliz. Não é fácil ser uma mãe feliz nos dias de hoje. Não é fácil. E eu vejo que você tem essa felicidade de ser mãe, no momento que você não tem o seu marido, que você tem as 4 crianças aí, né? A gente se reunir aqui nessa live para poder falar da felicidade de ser mãe é uma coisa que é um buraco no peito de muitas mulheres. De muitas mulheres. Eu nem vou falar das mulheres no geral, eu vou falar de mim. Né? Não é sempre que eu sou feliz sendo mãe. Não é sempre. Eu tenho momentos felizes. E não adianta a gente romantizar, né? A gente também é ser humano, a gente também erra. Sim, com né? certeza, sempre. E assim, o cansaço. Fala pra mim como é que é o seu cansaço. Olha, eu tenho um pouco dos dois, tanto o cansaço físico, mas assim, com o tempo eu vou me acostumando, sabe? Então, assim, ele tá nesse esquema desde agosto do ano passado, né? Então, assim, já tem um tempo. Então, assim, tem o físico e o mental, né? Então, você precisa ter primeiro conhecimento próprio, saber como que você funciona para ver o que te faz bem, porque quando você tá no fundo do poço, para você poder conseguir sair, né? Então, isso é uma das coisas que eu faço para mim, né? Eu trago comigo. Então, se você tem conhecimento próprio, se você se conhece quando você tá feliz ou quando você tá de pavio curto, o que você faz para se acalmar, o que você faz para ficar feliz de novo, né? Então, esse conhecimento é muito importante. Porque aí Você consegue trazer esses mecanismos na hora que você tá cansada? De pensar, tipo assim, igual você tá falando, eu trago esses mecanismos daquilo que me traz alegria, né? E você sente alívio no seu cansaço quando você faz isso? olha, assim, a maioria das vezes, claro, né? Não é todo dia sempre, mas Sim, assim, depois que passa a situação, é aquela coisa, né? A gente não consegue resolver nada de cabeça quente, né? Então a gente precisa esfriar a cabeça, e depois que esfria a cabeça, você vê onde você errou, onde você perdeu a paciência, né? Onde você precisou respirar, onde a pressão foi lá em cima, né? Então você precisa ponderar
tudo isso, né? Então, se você tem esse conhecimento próprio, você consegue lidar melhor com isso, né? Então, eu vou dar um exemplo prático aqui, né? Eu, para assim, digamos, descansar o meu cansaço mental, eu faço o quê? Eu vou ouvir uma música. Músicas que eu gosto e que tem boas vibrações. Entendeu? O meu estilo é mais essas músicas de balada, assim, entendeu? Então, como eu já sei o meu repertório, eu dou um playzinho lá e vida que segue, entendeu? A serenidade chega e fica. Então, você tem que também ter a questão, assim, de autocontrole, né? Então, por mais que, às vezes, você vê ali uma situação que tá gerando estresse, os filhos estão brigando, você precisa se controlar. Então, isso é um exercício. No começo não é muito fácil, claro, né? No começo nada é fácil, né? Mas se você vai ali, né, todo dia, eu já melhorei bastante, mas a gente sempre, como diz o meu marido, né? Meu marido fala que sempre dá para melhorar, né? Então vamos melhorar, né? Então eu já consigo assim, né? Às vezes a gente buscar esse balanço, né? Buscar esse equilíbrio para você estar bem. E você consegue dormir cerca de quantas horas? Quanto que é um tempo para você se recuperar? Olha, 6 horas. 6 horas eu consigo me recuperar. Agora, se eu durmo menos, claro, às vezes eu fico bem, mas o dia às vezes também não rende tanto, né? Às vezes a gente fica um pouco mais lerda. Mas, assim, ultimamente, às vezes, o dia que eu tô muito cansada de fato, aí eu ponho as crianças na cama e aí, né, vou me arrumar e vou dormir também, né? Porque aí eu sei que eu preciso estar bem descansada pro dia seguinte. Porque se eu não descansar, no dia seguinte eu vou estar primeiro de olheira, né? Depois a gente acorda de mau humor, aí depois vai estar estressada, aí qualquer coisinha, né, a pressão explode. Então, você precisa se conhecer bem para ver como é o seu comportamento quando você está com baixa energia e quando a sua energia está lá em cima. Entendi. Porque se você estiver com baixa energia, você já vai ali em cima para dar um jeito de resolver. Não, o que eu posso fazer? Então, aí, se você, sei lá, dormiu tarde, porque, né, precisou ficar resolvendo problemas e dormiu pouco, então não. Então, amanhã eu já vou acordar e já vou tomar um chá de camomila. Entendeu? É você já tacar o dedo Já na. procurando os seus mecanismos de como contornar aí, que você sabe que o mau humor vai ter, né? A Exatamente. Os paciência filhos vai estão estar mais brigando. curta. Os filhos estão brigando, você precisa resolver um problema lá, pensar, ou tá escrevendo alguma coisa, né? Conta até 10, ou muda de ambiente. Fala assim, eu vou ali e já volto. Então, são coisas que você precisa ter. Então, assim, primeiro é autocontrole, né? E depois é autoconhecimento, né? Essas duas coisas me ajudam muito, né? Principalmente, não só nesses momentos de cansaço, mas também nesses momentos de alegria, porque quanto mais você, digamos assim, faz coisas que vão te fazer bem, o resto vai correr bem, né? Digamos assim. Mas é isso, né? É um trabalho diário, né? Então você precisa se conhecer para ir pensar, né? Como que eu fico diante dessa circunstância, né? Eu fico nervosa, eu fico estressada, eu saio xingando todo mundo, entendeu? Então, assim, ver como que você funciona, né? Isso é um passo, assim, que me ajuda muito para poder equilibrar todo o resto. E eles dormem todos no mesmo horário? Você consegue ter uma rotina de colocar todo mundo para dormir, para você poder dar um fôlego? Você consegue? Ou cada um tem um nível de sono diferente? Não, eles vão para a cama no mesmo horário, né? Então, uma coisa que você falou, essa palavra é muito importante na vida de uma criança, a questão da rotina, entendeu? Isso ajuda muito, mas claro, você não precisa se prender a ela, porque, igual, por exemplo, nas férias é uma coisa assim, que a gente super sai da rotina, né? E tem mãe que, tipo, super se estressa nas férias. Eu já fui dessas, que chegava nas férias, saía da rotina,
né? O bebê fica irritado, a gente sabe disso, né? A mãe também fica irritada. Mas hoje eu já vejo assim, férias, você precisa ter muita essas viradas de chave, que tipo assim, vai estar na casa de avó, vai mudar a alimentação, vai mudar o horário de dormir, mas claro, então assim, tomar cuidado Faz também a gente para não parte, né? exagerar, né? Então assim, tem costume de dormir 8 horas da noite, né? Colocar um limite ali, tá? No máximo até 9h30. Porque se estende muito também, no outro dia a criança tá toda zoada, entendeu? E vai ser pior para ela e vai ser pior para você, né? Então, muitas vezes isso, né? Saber que, assim, ter essa consciência, vai sair da rotina. Não adianta você querer tentar colocar, porque não vai. Entendeu? É evento, vai ser festinha, vai ser encontro com os primos, vai ser bagunça, entendeu? Então, um horário certinho de tudo, não vai. Eu, por exemplo, não consegui, nessas férias, não consegui dia nenhum colocar no mesmo horário que eu tenho costume para dormir. Aqui em casa também foi a Foi mesma uma, foi coisa. uma batalha, entendeu? Mas, assim, Foi. a gente volta, a rotina, segue as aulas. Então, a rotina é Todos vão importante. para a escola? Não, o caçula ainda tá comigo. Então, todos Mas no mesmo período? todos Os que no mesmo vão? período. Isso facilita também, né? Facilita, porque senão, igual, por exemplo, eu não estaria conseguindo conversar aqui agora. É, ainda bem que estão na escola e estão no mesmo período, né? E eu falo que assim, o ajuste, né, da rotina é algo que nenhuma mãe vai conseguir, seja ela que tenha um, que tenha dois, que tenha quatro, sem estabelecer uma rotina, sem escutar a experiência de alguém que tem, né? Nossa, como que você faz quando tem essa situação, quando tem aquela, né? Para mim foi muito importante conversar com quem tinha experiência, né? Apesar que a gente sabe, né? A gente pare um filho, mas ele não vem com manual, né? O Rafael, cada um é de um jeito, né? É, mas a gente, guardando as particularidades, a gente tem que tentar, né? Tem que insistir em enquadrar numa rotina para a gente conseguir, né? Ter tempo para trabalhar, tempo para cuidar da casa, tempo para cuidar deles, principalmente tudo que eles precisam, que estejam prontos para que eles possam também usufruir, né? Eu olhando a sua bio, eu vejo que você tem muita alegria em cozinhar. Sim. A sua cozinha é extremamente afetiva, né? Que também é um desafio enorme nesses últimos tempos na sociedade, que é ter uma mãe que consegue cozinhar para os filhos e trabalhar. A gente sabe que é difícil, a gente sabe, e as mães se cobram muito em relação a isso, porque não tem coisa melhor na vida da gente do que ter uma memória afetiva de uma comida, né? Eu lembro da comida que a minha mãe me dava, eu lembro da comida da minha avó, eu lembro da comida da minha tia, né? E isso é extremamente afetivo. Cozinhar para os filhos é um verdadeiro ato de amor, assim, que não tem o que falar, vai pela vida, né? E eu vejo que você tem muita alegria em cozinhar, né? Fala para mim, as ideias fluem ou você consegue fazer um planejamento na cozinha? Olha, tem um pouco dos dois, porque às vezes justamente isso, né? Às vezes tem dia que tem mais demandas e aí às vezes calha de eu ter planejado alguma coisa e eu preciso, às vezes, na hora, recalcular a rota. Já aconteceu várias vezes, né? Então, claro, hoje, graças a Deus, ao longo de todos esses anos, eu já tenho alguma experiência, né? Então, claro, como você tem ideia para fazer um prato assim, questão de minutos? Gente, isso é força de longo dos anos, né? Então, assim, isso começou desde pequena, né? O meu gosto pela cozinha, eu aprendi muito com a minha avó, né? Então, assim, a cozinha me interessava muito mais do que os livros. Então, nas férias, eu sempre ia para a cozinha com ela. Ela, às vezes, fazia pastel, me dava um pedaço de massa.
sabe? Eu puxava a cadeira e ficava ali assistindo. Então, isso foi pegando gosto, né? E quando chegou a época do vestibular, eu já tinha eliminado direito, né? Porque lá em casa todo mundo fez direito. Eu falei, eu vou fazer errado. Entendeu? Porque era assim, eu vi que tava, tipo, no meu sangue, né? E desde pequena eu já ia pro fogão para fazer receitas. E eu aprendi um negócio novo, eu ia lá e testava, apesar de dar errado. Então, eu lembro uma vez que pipoca de micro-ondas, né? Às vezes a gente acha que é um negócio ridículo. Mas, assim, até você entender e criança, né? Então, assim, até você entender a potência do micro-ondas, que tem uma potência, que você precisa pôr potência XPTO, sei lá. Eu, do nada, teve um dia lá que eu fui fazer pipoca de micro-ondas, né? Hoje eu não faço mais, mas li lá as instruções, pus a pipoca, coloquei lá 5 minutos. Quando chegou lá no 3,5, já tá tudo queimado, queimou o saco todo, ficou aquele cheiro de fumaça. Então, a gente vai aprendendo com os erros, e aí eu fui descobrindo o que eu ia errando, o que eu ia acertando. Então, hoje, muitas vezes eu consigo abrir a geladeira e eu consigo ver, às vezes, o que eu vou fazer ali com cada coisa que tem. Então, isso às vezes também já acontece, não é que eu estou no mercado fazendo compra, apesar de às vezes fazer a lista, né, que isso ajuda muito, você já ir para o mercado com a lista pronta. Às vezes calha de ir no mercado pensar uma coisa, eu chego em casa e faço outra, entendeu? São destinos. Então, assim, eu estou me organizando para, né? Mas eu não sou aquela que tem cardápio semanal na porta da geladeira e que segue ali tete a tete. Isso para mim ainda não funciona. Assim, eu não sou ainda muito quadradinha para esse E ponto. tá bom, né? Tá tudo certo, porque assim, até porque criança, eles também são muito assim, imprevisíveis, né? Às vezes você tá ali e faz uma determinada comida que sempre comeu e aquele dia diz que, ah, olha, eu não como mais isso aqui porque eu não gosto mais disso aqui. Eu não quero mais comer isso aqui, né? O paladar deles vão mudando, vão ficando mais seletivos e são tendenciosos por não ter a maturidade de escolher coisas nutricionais. Eles escolhem coisas gostosas, né? Transformar aquilo que nutricional em algo gostoso, né, é realmente uma arte, né? Porque quem que quer comer brócolis? Quem que quer comer cenoura, né? Então a gente fica naquela, como que eu vou usar isso para poder introduzir essas coisas na alimentação deles. E eu vejo que assim a cozinha industrial, aquilo que é pronto, aquilo que, né, rápido, é difícil condicionar tudo isso para o lado nutricional, né? Então é importante que a gente consiga ter uma cozinha rápida, uma cozinha que atenda os gostos e que a gente fique com a consciência aliviada que fez algo nutricional para essas crianças que não têm a consciência ainda disso tudo, né? Então, trazer essa esperteza, essa facilidade de pensar, né, na necessidade do filho e ir levando isso para o coletivo, porque assim, olha, fazer o que cada um gosta não é fácil, não. Mas não vai por essa linha, porque senão você pira, entendeu? Não dá para ficar fazendo as vontades. Primeiro porque você está formando um ser humano. Então, se você ficar fazendo as vontades, futuramente essa pessoa, esse ser humano, vai ser uma pessoa mole, entendeu? E não só essa questão assim, vai ter um paladar infantil lá na frente, né? E não só o paladar infantil, mas as deficiências nutricionais, porque a gente sempre vai escolher o gostosinho, entendeu? Então, assim, não gosta, pega um alimento correspondente que tenha os mesmos nutrientes, né? Vai fazendo essa troca, né? Isso é interessante. Então, não dá para sempre, todo dia, você ficar fazendo vontades. Entendi. Então, você pode fazer vontades, que às vezes é o caso que eu faço aqui em casa, é quando é aniversário, entendeu? Aí eles escolhem o cardápio, eles escolhem o prato, então daí isso a gente faz.
Mas no dia a dia, assim, é guerra, entendeu? Então você faz um para todo mundo. Claro, a não ser aqueles casos que, às vezes, sei lá, tem uma criança que tem intolerância, né? Que tem uma dieta mais específica, assim. Mas caso contrário, se não tenha, é o mesmo para todo mundo. Isso é importante, essa coisa de introduzir nessa consciência de que a cozinha é uma cozinha que tem que atender a todos, né? Essa coisa de ir separando, é uma guerra, né? E aqui em casa, tipo, eu tenho duas situações. Eu tenho a Marina, apesar de ser gêmeos, a Marina é aquela que eu tenho que controlar o que come, porque Marina é extremamente compulsiva. Marina come de tudo, né? E come bem. E já o João, ele já é mais seletivo, come menos, magrinho. Marina é uma tora, João já é mais magrinho. E tirando a comida de um e socando na goela do outro, né? Aqui em casa, né? Então, é um que eu tenho que segurar e o outro que eu tenho que insistir. Mas a comida é a mesma. Eu também, aqui em casa, né? Eu tenho minha mãe que me ajuda muito, é uma rede de apoio incrível, né? Então, assim, a minha mãe é mais tendenciosa a atender as vontades individuais. Mas eu sou aquela que penso que tem que ir introduzindo, que tem que ir comendo, mesmo que não gosta, come um pouco, experimenta, né? E tem coisas que eles aceitam muito bem. E tem coisas que você vai se frustrar demais. Não adianta empurrar, não adianta. Tem o time, né? Tem coisas que a gente realmente precisa esperar o tempo dessas coisas acontecerem. Mas as ferramentas de hoje ajudam demais, né? Liquidificador, o mix, Ah, sim. né? Eu falo que é a cenoura batida que vai no omelete que ninguém vê, né? É a beterraba batida que vai lá no feijão que ninguém vê, né? Então, assim, é ter essas sacadas, né? E eu vi que você gosta muito de dar essa questão dessas dicas, e eu acho isso maravilhoso, né? Macarrão, criança ama macarrão, macarrão é um negócio unânime, né? Mas dá para fazer um molho melhor, não dá, Rafa? Ah, dá, sem dúvida. Mas, ó, essas coisas de às vezes não aceita, você pode tentar, muito essa questão assim, de que às vezes é a maneira como faz, entendeu? Às vezes não come in natura. Então, sei lá, faz cozida no vapor, entendeu? Então, é a maneira, às vezes, a maneira de fazer, entendeu? Não só a maneira de apresentar, mas a maneira de fazer. Então, é justamente isso. Faz de um modo diferente. Então, às vezes, ao invés de fazer sempre picadinho, refogadinho, né? Usa esses. Vai usando esses truques, né? Lá em casa, minha mãe, ela fez. O que ela fazia? A gente tomava tudo batido no sopa de legumes. Então, jantar todos os dias era sopa batida com legumes. Chegava, já estava tudo servido na mesa. A gente chegava da escola, era só sentar. Então, assim, tudo bem, a gente ficou nutrido, ficou, mas, sabe, é uma coisa que hoje eu trago essa consciência de que tem que, né, comer bem, tem que ter verdura e legume na alimentação, mas eu também não faço sopa aqui em casa todo dia de legume batido, entendeu? Então, É uma tortura também, né? assim, então, assim, você tem que ver. Então, aí é justamente essa questão que eu falava, né? Você tem que ver o que aplica para você, né? Então, você filtra o que dá para fazer, o que não dá para fazer, porque não dá para dizer, ó, na sua casa vai fazer XPTO. Não dá, às vezes não vai calhar, entendeu? E justamente isso, você não adianta ficar empurrando. O que dá é para você ir o quê? Ir conversando, ou indo na criança assim, ó, se você comer, você vai ficar forte, que não sei o quê, aquela coisa toda. Então, mas também trazer um pouco dessa consciência para as crianças também, dizer que é importante, porque às vezes se ficar só fazendo as vontades, ela não vai ver que é importante ter outros legumes, né? Eu O tô seu, com o seu filho mais velho, que já tem uma certa maturidade, ele tem uma alimentação que você não tem que brigar mais? tem porque
ele desde pequeno, graças a Deus, ele foi muito bom de prato. Então, ele come de tudo. E eu não vou dizer que assim, eu já estou um pouco assustada, mas ele já está numa fase que ele já está repetindo, né? Então, assim, até porque menino come mais, né? Então, ele já está numa fase que ele está repetindo. Então, às vezes, eu fico brincando assim, né? Já está comendo prato de peão já, né? Por quê? Porque menino não É, precisa mais, né? E já já ele vai chegar numa fase que é o quê? Comer só proteína, né? Porque menino chega aí no início da adolescência e quer saber só de proteína e não come mais nada, né? Mas ele, graças a Deus, ainda tá comendo de tudo. Então, tudo que eu coloco no prato dele, ele come e, assim, do final do ano passado para cá, né? Ele começou a repetir. Então, ele come e repete. Então, eu já pergunto, você quer mais? E ele sempre balança a cabeça, entendeu? E, e tá tudo bem. Agora, os outros, mas assim, sempre também plantando essa consciência de que é importante os legumes que precisam para ficar forte. Então, aqui em casa a gente aborda muito essa questão assim: você precisa comer isso para você ter soldadinhos bons para combater os soldadinhos maus. Entendeu? Então, trazer essa consciência para a criança que, tipo assim, né, o vírus, a tem que ir bactéria, não sei o pro quê. lúdico, né? Tem que ir pro lúdico sempre, né? Sempre Entendeu? Então, tá lá eles no já lúdico. têm essa consciência dos soldadinhos que precisa de ter soldadinhos bons. Então, se você vai por esse lado, eles comem, entendeu? E aí é justamente isso, a maneira como é apresentado, então a maneira como faz. Então, se enjoou do refogado, faz um purê, entendeu? Então você tem que ir mudando, ou então muda um pouco o tempero. Um dia você coloca ervas, no outro dia você coloca só sal, sabe? Então, tendo essa, essa variedade, né? Porque isso também acaba ajudando, né? Muitas vezes. Isso é bom. Essa questão da gente ir evoluindo. Mas assim, né? No geral, a gente tem que ter muita paciência, porque um dia vai bem, outro dia vai mal, um dia vai bem, outro dia vai mal. E é o eterno insistir, né? E ter criatividade para ir mudando, né? E isso eu vejo que as redes sociais ajudam muito no dia de hoje. Porque antigamente a gente tinha o livro de receita de não sei quem que a gente copiava. Ah, me dá o xerox do seu livro de receita, me dá o xerox não sei o quê. Então, hoje, quem é que não vê uma receita e já compartilha, já salva, né? Porque isso facilita demais a vida da gente. As redes sociais, em termos de alimentação saudável, em termos de ideia, em termos de criação, ajuda muito, né? As pessoas que geram esse tipo de conteúdo, né, que tem esse perfil de gerar esse conteúdo igual você, eu falo que é um serviço a favor da saúde coletiva, né? E você pode colocar hoje, por exemplo, eu sempre, quando eu quero que a Marina come alguma coisa, o João come alguma coisa, eu procuro receitas, eu procuro vídeos para mostrar para eles o quanto pode ficar gostoso. Olha, porque os vídeos são atrativos, né? O visual é muito importante, né? O visual é muito importante. Então, assim, eu nunca consegui fazer meus filhos comer, por exemplo, aveia. Mas se eu for fazer um biscoito e enfeitar e nananã, e envolver eles no processo, sabe? De repente, estão lá comendo o tal do biscoito de aveia, né? Então também eu vejo essa coisa de envolver eles no processo para que eles também tenham prazer, não só essa imaginação do que vai comer, se é bom ou não, mas também se sentir parte desse processo de criação que é a comida, né? Então eu tenho muito isso aqui em casa, né? Com essa questão. E eles também, eu não sei como é que é para você, mas o açúcar, né? É aquele mal que a gente não consegue ficar livre, né? Os meus dois, o João nem tanto, mas a Marina é muito tendenciosa àquilo que é açúcar. E tirar um pouco, ensinar ela a fazer boas escolhas é bastante desgastante, porque
também eu não gosto de recorrer a esse mecanismo de, olha, você comeu isso, você vai ter isso, né? Que é um mecanismo muito comum no dia a dia da gente. Ah, você vai almoçar? Então tá, então se você almoçar, você vai ter sobremesa. Como se almoçar não fosse uma coisa boa, né? Nossa, você conseguiu almoçar, então você vai ganhar sobremesa, né? Então, às vezes é uma linha de raciocínio que a gente recorre que não é tão assertiva, porque o açúcar não é a parte boa, né? E ele entra como algo bonificador, ele entra como prêmio, né? E é difícil evitar essa situação, porque a gente quer que eles entendam a necessidade de comer. E às vezes a gente começa a premiar eles com açúcar. E aí com isso a gente vai valorizando o papel do açúcar, né? E para mim isso é bastante tendencioso. E você sente na tua vivência aí que o açúcar é também um vilão que você também tem lutado? Então, claro, com certeza. Final do ano agora eu fiz check-up nas crianças, né? Então, assim, claro, eu sempre controlei açúcar aqui em casa. Ano passado eu usava mais assim para sobremesas, quando era dia de festa, né? Datas festivas, comemorações, enfim. E uma vez ou outra, final de semana. E aí a gente começou o ano passado, eu e meu marido, a gente já começou o ano com duas metas, que eu e ele a gente concordou e a gente levou para frente, as crianças aprovaram. A primeira foi trocar o refrigerante por água com gás. Eu também fiz isso aqui em casa. Foi muito. E aí as crianças ficam falando assim a questão do refri do papai, né? Porque pega o suco de uva e põe. Eles gostam muito de suco de uva, né? Então a gente compra mais suco de uva. Então põe o suco de uva na água com gás e vira o refri do papai. E outra troca que a gente fez também foi trocar o sorvete pelo açaí. Então, sorvete aqui em casa ano passado, a gente comprou acho que tipo 2 vezes no ano só. Entendeu? Então, foi bem pouco. E açúcar mesmo, eu uso o açúcar propriamente dito, assim, né? Os industrializados, né? Que eu acho que esse é o grande vilão, né? Eu aqui em casa, o tal do Fini, eu falo que eu pretendo comprar a fábrica do Fini. Para mim sai muito mais barato, entendeu? Tudo bem que a gente tem eles aí nessa. Eu falo que dos doces, dos industrializados que eles acabam utilizando, eu falo que é o menor dos mal, porque é feito de gelatina, tem corante, tem tudo, mas é feito de gelatina. Mas assim, uma outra saída que eu tive foi comprar forminhas, né? Fazer o fine caseiro. E eu acabo envolvendo eles nisso. Então, é uma coisa que eu preciso me policiar para poder arrumar um tempo para fazer. Porque aqui em casa é uma coisa que eles gostam muito. Mas está carregado de açúcar. Não é fácil tirar esse danado desse açúcar. Os teus também gostam dessa parte industrializada? Olha, eles gostam, mas aí aquela coisa, aqui em casa né, a gente dá essa moderada assim. Então, quando tem, no fim de semana, entendeu? No dia a dia, assim, tipo zero. Principalmente agora, depois do check-up. Então, eu tô tentando realmente reduzir açúcar aqui em casa. Então, desde que eu cheguei das férias, assim, de açúcar até agora, nada. Entendeu? Não toquei açúcar, não usei leite condensado, entendeu? Nada, zero açúcar. Eles estão muito na base de verdura, legume e frutas, entendeu? Então, assim, aumentou o consumo de frutas aqui em casa, né? Consegui fazer essa troca. Mas, igual, por exemplo, semana que vem eu já tenho 2 aniversários aqui, né? Do meu marido e do meu mais velho. Eles fazem aniversário na mesma semana, né? Então, assim, claro, vai ter um bolinho, vai ter um docinho e tudo. Mas você precisa justamente isso, compensar isso depois. Então, assim, é proibido? Não, não é. Mas depende a quantidade que você come. Né? Então, se você
Isso E seja bebe uma coisa de água, faz regrar. exercício, dorme bem, não tem problema, né? Então, assim, definir. Tá, tem docinho? Tem. Quantos vai comer? 1, 2, 10, entendeu? Então, ficar nesses 2, 10 e, tipo, acabou, não comer mais, sabe? Então, porque senão justamente isso, porque se deixar, pode comer, vai comer tudo, Vai. entendeu? E aí você não educa, você não, assim, não educa no quesito da temperança, né? Porque quem come desregrado não tem temperança, né? Então você já começa trabalhar também a questão das virtudes humanas para ir moldando a pessoa, porque precisa ter um limite, né? E eu aprendi no meu curso que, assim, principalmente na gastronomia, a gente não come para encher barriga, né? Então, assim, a gente degusta, aquela coisa. Mas, ao mesmo tempo, na nutrição, ela já ensina o quê? Que você precisa se alimentar bem, né? Então, você precisa ter esse equilíbrio, né? Então, aqui em casa, eu tento fazer os cardápios todos baseados nessa filosofia de alimentos proteicos, reguladores e energéticos. Então, assim, os proteicos é o quê? A proteína que vai dar a maior sustentação aí. Os energéticos vão te dar a energia para você produzir e seguir com a vida. E os reguladores vão fazer com que o seu organismo funcione bem, porque tudo demais faz mal, né? O Então você precisa que é demais ter, sobra. então precisa ter esse equilíbrio, né? E claro, né, no começo é difícil você fazer equilibrar, mas se você escolhe uma proteína, um legume e um carboidrato, já tá valendo. Eu Entendeu? acho que esse equilíbrio é bom. Não dá o açúcar. Eu procuro realmente assim, não proibir, controlar, mas tento fugir dessa coisa da premiação, né? Tem direito, mas tento equilibrar. E a substituição das frutas não é fácil também, porque às vezes eles não têm assim uma afinidade com fruta. E às vezes eu tenho que fazer isso também ser algo lúdico, um negócio, sabe? Para sair fora do que é trivial de pegar uma fruta, cortar e comer. Para eles tem que ter todo um contexto para que realmente os meus têm bastante dificuldade de fruta, né? Uma banana come, uma maçã come, um mamão já não vai, né? Um come uva, o outro já não come, né? Então, suco, essas frutas eu também acabo fazendo suco, tentando introduzir essa parte de suco, mas no dia a dia da mãe que é corrido não é fácil essa questão do açúcar. Eu acho que o que a gente precisa fazer mesmo é conseguir gerenciar sem proibir, né? Porque tudo que é proibido é mais gostoso Com e certeza. eles vão roubar no armário. Eu sempre falo isso. Vai roubar no armário. Tem acesso, não tem jeito. Mas, nossa, Rafa, que bate-papo gostoso, né? 1 hora de live assim, ó, rapidão, entendeu? Passou Sim. rápido. Que bacana bater esse papo, né? Saber que você tem essa energia tão boa, se foca tanto no positivo, A né? gente tenta, né? Foca tanto no positivo e tenho certeza que você vai abrilhantar aí, trazer muita coisa gostosa, né? Os seus vídeos, a sua comida, ter uma imagem muito top, muito boa, passa uma coisa muito boa, né? E sempre que você tiver aí um comendo, mostra pra gente poder ver, pra gente se inspirar, pra gente poder ver eles ter esse momento feliz também, que isso é legal. E muito obrigado por esse bate-papo, foi bacana. Eu que agradeço. A gente, Foi muito bom mesmo. a gente pode voltar outras vezes para a gente fazer isso. E agora me fala uma coisa, para a gente encerrar essa live nossa aqui. A, a gente falou dessa questão do cansaço, a gente falou dessas escolhas alimentares e tudo mais, mas assim, quando você pensa profissionalmente,
e pensa em crescer profissionalmente junto com eles, sempre é bom, né, Rá? Uma mãe que É, consegue crescer, se dedicar profissionalmente e ter os filhos perto, né? Isso é muito bom, né? sem dúvida, sem dúvida. Porque, querendo ou não, os pais são uma referência para os filhos, né? Então a gente precisa estar presente, né? E quando tem essa ausência, dificulta tudo. Dificulta tudo. Que bom. Rafa, parabéns. Obrigado pela nossa Eu conversa. agradeço. Deus Precisando, continue te estamos às ordens. abençoando. Continue te abençoando com essa paciência maravilhosa, com o seu dom maravilhoso, entendeu? E que, sim, que a gente possa crescer profissionalmente, que a gente possa ser melhor como ser humano e que a gente seja uma mãe melhor todos os dias. Com certeza. Rafa, um beijo enorme. Beijo, Beijo a todos que Cecília. participaram da Obrigada. live. Tchau, tchau. Tchau.